Exclusivo. Às vésperas de completar um ano de guerra, o enviado especial Roberto Cabrini retorna às áreas de conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Aquele 7 de outubro entrou para a história como um marco de violência de muitas décadas. O relato de sobreviventes, a anatomia de um dia que ainda não terminou. Neste momento, a região volta a conviver com uma escalada de medo e ataques. Essa é a grande reportagem de hoje. A anatomia do 7 de outubro. Na Terra Santa, o 7 de outubro ainda está longe de terminar. Um ano se passou desde a invasão do Hamas, que matou cruelmente perto de 1.200 israelenses. Eles se espalham e atacam por todos os lados. Tudo é registrado pelos terroristas. Mas o cenário em boa parte da região ainda é marcado por destruição. Estamos nesse momento chegando no local onde caiu o foguete que foi disparado pelo Hezbollah. E vejam as consequências. Uma cratera foi aberta. E mortes. O clima é de muita tensão. Isso porque todo o país está sendo bombardeado e o Irã acaba de confirmar que lançou mais de 400 mísseis contra Israel. Imagens até então secretas que conseguimos com o exército israelense expõem bastidores extremos do conflito. Centenas de terroristas invadem o território israelense. Com a ajuda de explosivos colocados contra o arame ou muros. Nós que estivemos entre os primeiros a chegar aos locais do massacre de pessoas desarmadas. Aqui foi realizada a festa rave. Havia milhares de pessoas. Muitas buscaram esses banheiros químicos. Achavam que aqui poderiam se esconder do Hamas, mas em nada adiantou. Elas acabaram mortas. Um ano depois, estou de volta. Com uma profusão de sentimentos. Aqui o silêncio e as homenagens fazem aflorar os sentimentos. O local onde pessoas inocentes celebravam uma festa e foram impiedosamente executadas. São muitas reflexões, questionamentos, projeções do futuro. Tudo vem à mente. Para descrever de forma ainda mais precisa os acontecimentos, dessa vez estamos acompanhados por 2 jovens brasileiros. Eles viveram na pele o terror. Pegou, só! Rafael Zimmermann deixou sua casa no Brasil para nos contar o que viveu em Israel, onde se reencontrou com a amiga Rafaela Tristman. O abraço de 2 sobreviventes. Guardado por quase um ano. O que significa esse reencontro para vocês? Tudo. Tudo. Só tô aqui é por causa dela. 2 jovens que viram dezenas de pessoas serem mortas ao lado deles. Entre tantos rostos desconhecidos, estava Hanani Glaser, namorado de Rafaela e amigo de Rafael. Cara, foi cena de filme agora, a gente correndo
quilômetros pra achar um lugar pra se esconder, velho. Ninguém sabe o que a gente passou. Ninguém entende. Só a gente sabe. Mas o mundo precisa saber. Precisa. É por isso que a gente tá aqui. Só por isso que a gente tá aqui. No caminho, o silêncio predominante é quebrado com poucas palavras. Rafael e Rafaela, estamos agora a 5 minutos do local onde tudo aconteceu. O que vem à mente? Ansiedade. Pra mim, o Hanani me faz falta. E quando eu venho pra cá, eu só lembro que eu vim com ele e eu saí sem ele. Hoje eu tô sem ele, então... A nossa barraca tava bem aqui. Tipo, era... Essas 4 árvores, assim, fechavam uma canta, que a gente chama. Em nenhum momento conversaram sobre segurança. Não havia essa Eu preocupação. perguntei ao Hanani. Eu perguntei que eu não... Como eu morava aqui há 5 meses só, eu nunca tinha chegado tão perto da faixa de Gaza. E o Hanani me tranquilizou. Ele falou, é normal terem festas aqui, tem comunidades em volta. Já no seu caso, que já morava aqui há tempo, você estava totalmente segura. Sim, não. Aqui é uma área normal. Tipo, eu tô dentro da área de Israel, não teria por que ter um problema. Como é que tudo aconteceu? Eu lembro que começou em torno das 6h30 da manhã, quando eu comecei a ouvir barulhos como se fosse fogo de artifício, muito alto. Ninguém sabia o que era uma guerra. As pessoas estavam nervosas porque tinham mísseis. A gente tá do lado de Gaza, só por isso. Claro. Mas era muito míssil. É. Mas ninguém pensava numa invasão. Não. E a gente para naquela estrada. Naquela estrada a gente começa a pedir carona. Até que um carro para e aí eles deixam a gente a menos de 2 minutos da festa num bunker num ponto de ônibus. Um ano depois, esse é o local onde as emoções ficam à flor da pele. Onde havia um grande palco e onde o DJ se apresentava, hoje estão centenas de homenagens. Rostos, perspectivas, sonhos, expressões. É difícil descrever em palavras. Está tudo aqui. E ali no fundo, uma história tão brasileira e tão representativa de tudo que aconteceu aqui. Ali está a homenagem a Hanani Glaser, com seus amigos Rafael e Rafaela. Como é que você descreve tudo aqui? Na verdade, para mim é muito difícil olhar esses rostos e saber que eu era a pressão deles. Você olha os rostos, é todo mundo sorrindo, todo mundo com alegria, e aquele dia nenhum deles teve a oportunidade de se defender. Como é que essas pessoas morreram? O que você sabe? Torturadas, muitas dessas meninas abusadas, até a morte. Eles morreram por nada. Pelo simples motivo das pessoas odiarem por nada. Lembro delas com a perspectiva de viver uma vida, de sonhar, de ser feliz. E tudo isso foi tirado com a maior brutalidade possível, com o maior ódio possível. Eu não imagino a dor da família delas. O abraço que eu posso dar na minha mãe, eles não podem dar. O abraço que o Hanani não pode dar, eu posso dar. O que você gostaria que as pessoas soubessem? Ele salvou minha vida. Eles são heróis. É a melhor pessoa que eu já conheci. Que ele sempre botar a família e os amigos em primeiro lugar. Quem é essa Barbie atrás da minha bike? Como era o Hanani? Cheio de vida.
alegre, feliz, radiante. E ele, até o final, ele lutou para defender a gente. E se hoje eu tô aqui é graças a ele. Porque eu sei que se eu não tivesse ido pro bunker, talvez eu não teria sobrevivido. A fuga que termina em separação. Estamos entrando no mesmo bunker onde Rafael, Rafaela e Hanani tentaram se proteger e onde eu estive dias depois, fazendo uma reportagem sobre esses acontecimentos. Está anoitecendo aqui na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel e a menos de 2 quilômetros do local onde foi realizada a festa rave, encontramos um outro local que muita gente procurou, muita gente buscou como forma de proteção. Esse abrigo trata-se de um bunker. As pessoas naquele dia, naquela madrugada, vieram para cá. Seus pertences ainda podem ser vistos. Existe pouco espaço aqui dentro. Por isso, naquela madrugada, as pessoas se comprimiam aqui, se apertavam. Achavam que aqui não seriam encontradas. Estavam enganadas. Foram encontradas e fuziladas pelo Hamas. A partir do momento que vocês chegam aqui, o que acontece, Rafael? A gente foi para esse canto. A gente foi os primeiros a chegar aqui dentro, nesse bunker. A gente fica nesse cantinho. Eu fico aqui encostado na parede, a Rafaela agachada aqui e o Hanani aqui do lado de pé. E começa a chegar muita gente. Até que no final tinham 40 pessoas aqui dentro. Não dava para respirar, era insuportável, era muito quente. Eu estava aqui encostado na parede, meio agachado, até que eu começo a sentir tiro vindo nas minhas costas, só que ele não passa a parede do bunker. Então eu estava aqui e eu sentia um impacto. Pá, pá. E depois eu vi aquele barulho de filme. Eles jogaram uma granada. Nessa hora, o Hanani e a Rafaela se agacharam, eles ficaram bem agachados. O Hanani, de uma forma espetacular, ele colocou um fone de ouvido nela, para ela não ouvir a troca de tiro. Eu coloquei a mão sobre os dois e comecei a rezar. Favor Deus, favor Deus, favor Deus, favor Deus, sem parar, sem parar. A primeira coisa que eles fizeram foi jogar um gás que... Eu lembro que eu tava aqui, eu colocava a mão na garganta, eu tentava puxar o ar, eu não conseguia respirar. E do seu lado, o que você via nas pessoas? Desespero. Virou um colapso aqui dentro. Ele fez uma cara de desespero e ele saiu daqui. E aí ele saiu daqui do fundo e foi pra frente. Ele começou a passar as pessoas. Tinha um mar de gente. Ele passou as pessoas e foi até a frente, porque ele queria reagir, ele queria fazer alguma coisa. Eles queriam executar todo mundo? Eles acharam que tinham executado todo mundo. Eles tinham certeza. Ficaram muitos corpos em cima da gente e a gente se fingiu de morto, eu e a Rafa. E aí, uma das vezes que eu olhei pro lado, eu vi o Hanani sendo atingido. Eu vi o Hanani morrer. Ele estava aqui, exatamente aqui. Nessa posição? Exatamente aqui. Quando eu saí do bunker, a primeira cena foi uma fogueira. É de longe a cena que mais me marcou. Imagina você ver jovens pegando fogo vivo. E aí eu sento aqui do lado. Naquele dia tão difícil, qual foi a parte que não sai da cabeça, que toda hora está na cabeça? As risadas dos terroristas, fazendo tudo que eles estavam fazendo e rindo. Um lugar que se transformou em imagem emblemática daquele sábado, 7 de outubro. Aqui temos o que sobrou de cerca de 800 veículos que depois da invasão foram alvejados, metralhados, explodidos e transformados em barricada. Dezenas de pessoas morreram dentro desses carros,
ou perto deles. Essas são imagens inéditas. 10h50 da manhã. O Hamas invade um hospital. Um terrorista está ferido. Armados exigem atendimento. Aqui, registros do fogo cruzado em colégios de Gaza. Combatentes fogem por um buraco aberto na parede. Outros são derrubados pelo exército. Em uma sala de aula, os agentes se deparam com um urso de pelúcia. Dentro dele, um fuzil. Estamos agora a caminho do kibbutz Be'eri, no sul de Israel. Aqui, 132 israelenses foram mortos. Outras 32 pessoas foram levadas como reféns. Ao ver essa imagem dessa casa totalmente destruída, é inevitável que a gente faça uma reflexão. Kibbutz são lugares onde vivem pessoas de forma comunitária, um ajudando ao outro. Não existem aqui combatentes. Não existe aqui dentro uma ideologia de destruição ao inimigo. Apenas pessoas que tentam sobreviver, como também existem pessoas que tentam sobreviver do outro lado da fronteira. Mas esta é a marca mais clara e mais difícil de uma guerra, a da destruição e a da matança de inocentes. Um ano depois, estamos de volta a Be'eri, no sul de Israel, na fronteira oriental com a faixa de Gaza, que está muito perto daqui. Estivemos entre os primeiros jornalistas a chegar ao kibbutz depois dos ataques de 7 de outubro. Encontramos um cenário de morte e de destruição. Somente aqui nessa área havia 7 casas. Todas foram destruídas. A área agora foi limpa para que possa haver uma reconstrução. Aqui estão as fotos, as imagens das vítimas. Somente aqui, nessa área do kibbutz, 14 pessoas foram executadas. Os dizeres mostram toda a indignação. Assassinados num ataque terrorista brutal pelo Hamas. Conheço Nili Barsinai, uma sobrevivente. How are you? Thanks for coming and for listening. São 52 anos vivendo em Be'eri. É também aqui, na terra onde construiu sua vida, que Nili encara seu momento mais trágico. A morte do marido, Yoram Barsinai. Mais uma vítima dos ataques de 7 de outubro. Minha filha mora do outro lado. Ela disse que tinham terroristas ao redor da casa. Yoram foi até lá para protegê-la. Ele tinha uma arma pequena. Nós não sabíamos que havia tantos deles. Quando ele viu os homens armados, decidiu enfrentá-los. Meu marido protegeu nossa filha e nossos netos. Mas ele era um, e os extremistas, 7. Esse áudio exclusivo revela uma conversa entre extremistas do Hamas. Quando as forças israelenses finalmente chegaram ao kibbutz, os homens do Hamas tentaram se esconder aqui, nesse prédio, onde funcionava o jardim da infância do kibbutz. Aqui estão as marcas e disparos, são disparos feitos pelas forças israelenses, exatamente porque os terroristas tentaram se esconder aqui dentro. Aqui houve uma batalha muito pesada.
Pergunto qual a imagem mais forte em sua memória. Strongest one that you have in your mind. There was a mother. Tinha uma mãe que deixou uma mensagem de voz em um grupo que tínhamos. Quando o tiroteio começou, as pessoas tentaram avisar umas às outras. E ela disse: mataram meu bebê. How many children get killed here? 10. 1 baby and 9 adolescents. يا كلاب والله لا ندعس عليكم يا كلاب. Tivemos acesso aos interrogatórios integrantes do Hamas. Seu nome: Manar Mahmoud Qassem, 28 anos. Invadimos um kibbutz. Entramos em uma casa. As pessoas estavam assustadas. Havia uma jovem em um dos quartos. Mahmoud revela agressão sexual. Durou no máximo 2 minutos e meio. Daí ouvi gritos vindos da rua. 2 homens invadiram a casa, entraram no quarto. Perto dali, outro kibbutz, mais um alvo do Hamas. Niroz era conhecido como uma espécie de paraíso da região, por seus jardins e por sua harmonia. Mas se nós caminharmos em direção à área mais atingida pelo Hamas, vamos encontrar essa situação. Uma situação difícil de descrever. Vejam só como ficou essa casa. Parece que uma bomba de grande potência explodiu por aqui. Vejam só. O interior dessa casa, onde vivia uma família, e é onde os terroristas praticamente destruíram tudo. Essa imagem choca o mundo. Em meio aos ataques, um bebê com 10 dias de vida no parapeito de uma janela. Essa é a família do pequeno Kai. Como vai? Tudo bem? Obrigado por ter vindo. Você fala português? Eu falo um pouco. O pai, Uriel, é professor de capoeira. O amor pelo Brasil faz ele quebrar o silêncio. Qual foi o momento mais marcante? O momento que jamais você vai esquecer? Encontro dos terroristas que tentavam entrar, nós seguramos a porta com toda a nossa força. A nossa força para sobreviver, para guardar meu filho novo. Essas são a mãe Amy e a avó Débora. Naquele 7 de outubro, todos estavam felizes com a chegada de Kai. Desesperados, eles se escondem no bunker e pedem ajuda pelo celular. You remember the exact moment they broke into the house? They managed to open the door just a little bit, but it's just enough for all the smoke to come in when they burnt the house. Combat battle with we don't know how many Hamas terrorists. I couldn't hold him up anymore, so I just put some clothes on the windowsill and I put him down. 6 horas depois, finalmente o exército chega. Um ano depois, o sorriso de Kai é a esperança da família e, de certo modo, de uma nação. What does it mean to you, this picture? I just thought if we don't survive, people need to see what we try to do in order to survive. This little boy survived. Significa para mim salvação, significa sobrevivência, futuro, vida.
Essa sala especial do exército israelense guarda muitos segredos. Todas essas armas foram apreendidas pelo exército de Israel no dia 7 de outubro de 2023. São diferentes procedências, diferentes calibres. O poder de fogo do Hamas impressiona os especialistas. Major e advogado do Exército, Rafael Rosensheim assumiu a função de porta-voz do Exército com um objetivo: levar ao Brasil as informações sobre a guerra. Por que o serviço de inteligência israelense, considerado por muitos como o mais eficiente do mundo, não conseguiu prever 7 de outubro? Nós acreditávamos que enquanto a faixa de Gaza estava prosperando, o Hamas não ia cometer um ataque tão bárbaro como foi no 7 de outubro, causando um dano terrível à sua população. Nós acreditávamos que os terroristas do Hamas amam mais seu povo do que odeiam Israel. Na festa, estupraram mulheres. Invadiram 20 comunidades. Nessas comunidades, assassinaram crianças que estavam dormindo em suas camas. Sequestraram civis. Mas essa desproporção de 1.200 civis terem morrido em Israel e 40 mil pessoas, segundo o Hamas, terem morrido em Gaza, não incomoda? Se um civil tivesse morrido em Gaza, isso incomoda. Mas, infelizmente, enquanto nós fazemos de tudo possível para afastar os civis das zonas de combate, o Hamas faz tudo o que pode para incluir os civis nas zonas de combate. Eles utilizam os civis como escudos humanos e o Hamas vai utilizar a morte desses civis como uma pressão internacional. Quanto mais civis morrerem na faixa de Gaza, para o Hamas é mais vantajoso. E o que isso diria à comunidade árabe brasileira? Essa guerra não é contra o povo palestino. Essa guerra não é contra o povo libanês. Essa guerra é contra terroristas que causam um mal enorme à população civil árabe, à população civil palestina, à população civil libanesa. O que o Hamas tem a dizer sobre tudo isso? Em uma entrevista exclusiva, o porta-voz do grupo fundamentalista sunita, Bassem Naim, localizado no Catar, responde a duros questionamentos. A conversa é por videoconferência. Do you think it was a mistake made by Hamas, the October 7, the killing of innocent people? This move was based on the failure of the political track. But how to justify the killing of babies and the rape of women? I can 100% sure that no babies were killed. If there is a neutral investigation committee to prove that there was any kind of rape, to carry our responsibility, this is against our Arabic culture towards women. This is against our religious obligations, against our historical struggle with the Israelis now for years and years. It didn't happen in any case along the last few decades. Does Hamas uses civilian people to hide from the attacks? Sure not. When I talk about the people, I'm talking about my own people. I think it becomes a very silly argument to talk about using people as a human shield. Are still 101 Israeli civilian hostages still in the hands of Hamas? I cannot give you exact numbers how many are still in Gaza because they are in different areas in the hands of different groups. Are most of those people still alive? I cannot guarantee any exact information because I am not involved in this directly in this file. But what I am sure of that a living captured prisoner or Israeli is more worthy than having a body. Aqui em Israel, é noite de sábado. Milhares de pessoas tomam o centro de Tel Aviv, a segunda maior cidade do país e o principal centro econômico. São 500 mil habitantes. Trata-se de uma manifestação que exige a volta imediata dos reféns. São muitas palavras de ordem. Negocie Netanyahu. E numa referência ao primeiro-ministro de Israel. Faça um acordo já para a volta dos reféns. André Lages é cientista político
e presidente executivo de uma organização dedicada a combater o extremismo e o antissemitismo. Socialmente, o país está bastante enfraquecido. Existe muita divisão política no país, o país está muito polarizado. Existe uma crise política, social, de protestos. A gente está falando de 101 reféns que ainda não voltaram. Então, isso é um trauma ainda em evolução dentro de Israel. O 7 de outubro, para o povo judeu, é o Holocausto moderno. Tem discussão sobre o que eles fizeram, não tem discussão sobre uma cultura de ódio que é tão enraizada que você cria pessoas que literalmente têm gosto em te ver sangrar. E aí a gente tirou uma foto olhando pra frente e meio que sorrindo, apesar de toda a destruição que estava lá. E aí eu sempre falo que aquele sorriso, aquele olhar é de esperança, porque tudo vai dar certo no final. Um ano se passou, tantas vidas se perderam. O que de fato aprendemos com o 7 de outubro? Qual é a verdadeira chance para a paz? E você já sabe, o Câmera Record com Roberto Cabrini é logo depois de A Fazenda.